Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, dê aquele like e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei falar sobre a onda de calor que vem atingindo a Argentina desde o final de outubro de 2022. Então, eu quero que vocês tenham em mente que quando se fala em onda de calor, não quer dizer que desde o final de outubro de 2022, que a Argentina, ou grande parte do território da Argentina, vem sendo atingido por uma onda de calor sem interrupção. Claro que nós temos períodos em que essa onda de calor se estende por alguns dias. Então, na verdade, eu vou falar sobre várias ondas de calor que atingiram não só o território argentino, mas também o Uruguai, o Rio Grande do Sul, causando grandes transtornos para a economia da Argentina, do Uruguai e também do Rio Grande do Sul. Mas essa aula é mais específica sobre a questão da onda de calor no território argentino, porque essa onda de calor ou essas ondas de calor bateram todos os recordes até então verificado pelos meteorologistas, pelos climatologistas, enfim. Então, isso está chamando a atenção da comunidade científica internacional, não só pelo grande número de ondas de calor. A Argentina foi atingida no verão 2022/2023 por pelo menos 10 ondas de calor, com temperaturas máximas, em alguns casos até ultrapassando a barreira dos 45 graus à sombra. Então, o que está ainda acontecendo, porque a previsão é que essa onda de calor ainda se estenda por alguns dias do mês de março, então é possível até que tenhamos um outono ou início de outono atípico em parte do território argentino. Então, o que você poderia me perguntar a respeito disso? Professor, o que tem provocado essas ondas de calor que atingiram a Argentina e bateram todos os recordes até então registrados no país? É isso que eu vou tentar fazer com que vocês consigam entender, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos, o território argentino, o mapa da Argentina, e essas imagens aqui são bastante recentes, são desenhos bastante recentes. Aqui nós temos, primeiro, a 7 de março de 2023, tá? Aqui nós temos o mapa das temperaturas máximas registradas de 1º a 7 de março, e aqui a anomalia de temperatura máxima média de 1º a 7 de março. Então aqui você tem uma escala, para que vocês possam ter uma noção dessa anomalia de temperatura. Repare, vamos concentrar inicialmente nesse mapa aqui. Repare que essa anomalia nessa parte mais escura aqui atinge de 6 a 8 graus, ou seja, isso quer dizer que a temperatura média mensal nessa parte aqui do nordeste da Argentina, e aqui nós temos Uruguai, inclusive na região de Buenos Aires, na província de Buenos Aires, nós estamos tendo registros de temperaturas médias acima de 6, 7, 8 graus
da média apurada até então. Então, quando você pega uma temperatura média 2 graus, 3 graus acima do normal, você até tem uma, vamos dizer assim, uma análise mais, vamos dizer assim, tranquila sobre o que está acontecendo, uma análise mais conservadora. Agora, quando você tem uma anomalia climática de temperatura média mensal de 6, 7, 8, 9 graus acima da média, em algumas áreas da Argentina, essa anomalia de temperatura, em algum momento do mês de dezembro e janeiro, chegou a estar quase 10 graus acima da média, então tem alguma coisa que está fora da ordem. Então, o que a gente pode dizer é que essa anomalia de temperatura está totalmente fora da curva, fora dos padrões que normalmente acontecem, porque a gente sabe que no clima existem sazonalidades climáticas, existem períodos cíclicos em que você vai ter um verão com temperaturas mais elevadas, um inverno com temperaturas mais elevadas, um verão mais chuvoso, um verão mais seco, um inverno mais quente, um inverno mais frio, um inverno mais chuvoso, um inverno mais seco. Isso tudo faz parte daquilo que nós chamamos de anomalias climáticas ou sazonalidades climáticas. Agora, o que está fora da curva é justamente esse padrão de temperatura média que se encontra bem acima daquilo que até então estava sendo registrado no território argentino. E a gente não está falando de 1, 2, 3 ondas de calor isoladas que são até comuns em várias partes do mundo, sobretudo nos meses de verão, que são os meses mais quentes. Nós estamos falando de um conjunto que já atingiu cerca de 10 ondas de calor nesse verão de 2022/2023. Hoje, 12 de março de 2023, então estamos a 9 dias do término do verão e as temperaturas na região de Buenos Aires continuam batendo a casa dos 38, 39, 40 graus e em alguns pontos do território argentino essas temperaturas continuam acima dos 40 graus. Como eu disse anteriormente, a Argentina registrou nesse último verão picos de temperatura que ultrapassaram os 45 graus à sombra. Eu não estou falando de sensação térmica, eu estou falando de temperatura à sombra num país que tem a maior parte do seu território na zona temperada do planeta. E essa região aqui, nordeste da Argentina, onde se encontra a província, por exemplo, de Buenos Aires, é uma região de latitude temperada, está até fora da faixa de clima subtropical. Pode acontecer essas anomalias climáticas de temperaturas batendo a casa dos 40 graus? Pode, mas a questão não é essa, a questão está sendo a grande quantidade de dias em que as temperaturas permaneceram elevadas a partir de outubro e principalmente a partir de dezembro de 2022. Então nós tivemos temperaturas fora dos padrões, outubro, novembro, principalmente dezembro, janeiro, fevereiro e agora no início de março. Professor, o que está determinando essas temperaturas na Argentina bem acima da média? Então eu espero, que vocês entendam os fatores que eu vou explicar aqui, que são até compreensíveis, nada assim que possa, por exemplo, dificultar o entendimento de vocês. A primeira coisa é o domo de calor, a cúpula de calor que se formou ali na altura do nordeste da Argentina. Então, aqui nós temos essa imagem rosa representando aqui a bolha, entre aspas, de ar quente. Então, o ar quente, ele tem um movimento ascendente. A tendência do ar quente é subir porque o ar quente é mais leve. Então, as correntes ascendentes são levadas pelo ar quente, ou seja, são provocadas pelo ar quente. Agora, quando você tem o surgimento de um centro de alta pressão, que é
uma área anticiclonal, cujo movimento do ar frio que se encontra lá na alta camada da troposfera e no início da estratosfera, quando você tem a formação de um centro de alta pressão, o que acontece? Você tem esse movimento do ar frio descendo, ou seja, um movimento de subsidência. Esse ar frio que desce, ele acaba, de certa forma, comprimindo o ar quente a baixa altitude. Isso vai também ser responsável pela baixa formação de nuvens no céu. Então, quando a pressão atmosférica está alta, ela inibe a formação de nuvens de chuva. Inibindo a formação de nuvens de chuva, o que nós temos? Um número maior de dias ensolarados. Um número maior de dias ensolarados indica o que durante o dia? Um aquecimento maior da superfície. Então, isso acaba proporcionando o quê? A formação de uma bolha de ar quente que a gente chama de cúpula de calor ou domo de calor, que está aqui representado. Então, você tem aqui a ascendência do ar quente, repare, a ascendência do ar quente, mas em função do ar frio está exercendo um movimento de subsidência, esse ar quente ele vai ser comprimido a baixa altitude, o que vai contribuir não só para a elevação da temperatura do ar atmosférico, assim como para inibição da formação de nuvens de chuva, o que consequentemente isso vai proporcionar o quê? Além das altas temperaturas, uma estação seca. O que está acontecendo na Argentina é justamente a conjugação de dois fatores: as altas temperaturas e talvez a maior seca da história que a Argentina registrou desde que as temperaturas começaram a ser medidas naquele país. Com certeza, o verão de 2022, 2023 vai ser o verão mais quente da história argentina. E isso não tenha dúvida, o mesmo também acredito eu que deva acontecer no Uruguai, que também está apresentando uma sequência de temperaturas, ondas de calor bem fora do padrão, bem fora da curva. Aqui nós temos, por exemplo, o mapa da Argentina. Aqui é uma frente fria, essa faixa azul aqui é uma frente fria. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: aqui você tem o posicionamento da cúpula de calor, do domo de calor, ou seja, da bolha de ar quente e seco. Então, as frentes frias que vêm do sul do continente, elas acabam sendo bloqueadas não só pelo domo de calor, pela cúpula de calor, assim como pelo posicionamento de um centro de alta pressão atmosférica que impede o avanço do ar frio procedente do sul do continente. Ora, esse ar frio que vem do sul do continente, que normalmente vai provocar a formação dos sistemas frontais, as chuvas de frente, ao ser bloqueado, essas frentes frias acabam sendo desviadas para o Oceano Atlântico, contribuindo dessa forma para que o índice pluviométrico nessa região fique bem abaixo dos padrões normais, o mesmo acontecendo aqui no norte da Argentina, no Uruguai, no Rio Grande do Sul, que é o estado brasileiro que está sendo ainda duramente castigado pela seca que vem atingindo a região nos meses de verão. E também você pode perceber que o problema vai ocorrer no Paraguai. O Paraguai também teve chuvas abaixo da média nesse último verão. Enfim, então nós temos aqui um problema seríssimo. Por quê? Ora, a partir do momento em que se estabeleceu uma estação seca, que só na Argentina, por exemplo, afetou mais de 175 milhões de hectares de terra, estou falando 175 milhões de campos de futebol das dimensões do Maracanã.
Então, isso vai causar, e já está causando, um prejuízo, um revés na economia argentina muito grande, até mesmo porque a economia da Argentina vem enfrentando uma alta inflação, uma inflação que, inclusive, recentemente atingiu quase 100%, e com a quebra da safra agrícola, a Argentina, esse problema deve se agravar ainda mais. Estima-se, por exemplo, que só na área da soja, a perda da agricultura argentina vai chegar a cerca de 10 milhões de toneladas. E se você somar soja com milho, ou seja, nós teremos aí uma perda de produção de mais de 15 milhões de toneladas, além do prejuízo causado na produção de leite e produção de carne, porque essa região aqui é a mais importante região agrícola da Argentina e a mais importante região destinada à pecuária em território argentino. Aqui nós temos também, para que vocês tenham uma ideia, dando seguimento ao entendimento desse bloqueio, né, que é feito pelo centro de alta pressão. Aqui você tem, ó, um centro de alta pressão posicionado aqui na Bolívia, também pegando aqui um pedaço do noroeste da Argentina, e aqui você tem um centro de alta pressão no Oceano Atlântico. E esse centro de alta pressão, em diversas ocasiões, ele se aproximou muito do continente, intensificando o bloqueio atmosférico que inibia, dificultava, impedia a entrada de frentes frias no Rio Grande do Sul. Então, esse bloqueio, você vai ter aqui um centro de baixa pressão, esse bezinho vermelho aqui é um centro de baixa pressão, e eu coloquei essa seta vermelha aqui para indicar que esse bloqueio, ele acaba desviando. Aqui você tem uma frente fria aqui, ó. Esse mapa é de hoje, tá? É a imagem do satélite GOES do dia 12 de março de 2023. Você vai perceber aqui o desvio da frente fria para o oceano, porque você tem dois centros de alta pressão que vão inibir, logicamente, a formação de nuvens de chuva e também vão impedir que essa frente fria em formação na Argentina, no centro-sul da Argentina, possa evoluir e amenizar essa onda de calor e, consequentemente, também amenizar a seca que vem castigando várias províncias da Argentina. Vocês podem perceber o seguinte: muita nebulosidade aqui no Brasil e no norte da América do Sul, né? Estamos nos aproximando aqui do outono, mas aqui você percebe, né, exatamente, aqui você tem o Uruguai, aqui você tem o nordeste da Argentina, é um sistema que vai inibir a formação de nuvens de chuva. Há de se destacar também um outro aspecto muito importante dentro desse contexto, né, que é o fenômeno da laninha. Quando o fenômeno da laninha se manifesta, o que acontece? As correntes de ar quentes e úmidas procedentes da Amazônia, dos chamados rios voadores, ou até mesmo da massa equatorial continental, essas correntes úmidas que normalmente descem com maior intensidade no verão em direção ao centro-sul, elas são bloqueadas por causa desse centro de alta pressão que se forma aqui nessa região. Repare os padrões, né, como é que estão totalmente fora da curva, né? Essa tonalidade rosa indicando, né, temperaturas extremas bastante representativas, né, acima de 40, 41, 42, 43 graus. Isso aqui é uma imagem do dia 5 de dezembro de 2022. Então, é uma outra imagem para mostrar a vocês que as ondas de calor em território argentino, elas foram sucessivas nesse período de verão. Então, essa onda de calor, repare, atingindo o nordeste e o norte da Argentina, se estendendo no Paraguai, uma das ondas de calor que se estenderam por vários dias, causando desconforto muito grande para a população. Então, aquilo que eu disse, o fenômeno da laninha, que resulta do resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico,
aqui no litoral ocidental da América do Sul, toda vez que esse fenômeno se manifesta, o que acontece? O Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, Paraguai ficam secos no verão. Por quê? Porque existe não só um bloqueio provocado por um centro de alta pressão, que inibe a formação de nuvens de chuva e contribui para a formação do domo de calor, ou a cúpula de calor, ou a bolha de calor, e também inibe a projeção dos ventos quentes e úmidos da Amazônia em direção ao centro-sul do Brasil, em direção ao Uruguai, em direção à Argentina, potencializando dessa forma a estação seca, que traz grandes transtornos. Acabou subindo aqui, peraí. Aqui nós temos o mapa da Terra, o mapa da seca, né? Quanto mais caramelado, marrom, escuro vocês observarem aqui, mais seco está o clima. Então aqui nós temos o planisfério que mostra a seca em 2022 na Terra, agora no final do ano, né? Dezembro e também dezembro de 2022, início de 2023, vocês podem perceber que o território argentino é o mais castigado pela seca dos últimos meses na Terra. Então, esse problema da sazonalidade climática em território argentino agrava e muito, né, uma das principais atividades econômicas do país, que é o agronegócio, que está sendo duramente prejudicado por essa seca prolongada que atingiu mais de 175 milhões de hectares de terra e que tem causado enormes prejuízos para o agronegócio, inclusive com uma previsão de encolhimento do produto interno bruto argentino de 3 a 6%. O Clarim, que é o jornal mais famoso lá da Argentina, fala que o encolhimento do agronegócio na Argentina, em função da seca, vai provocar uma queda do produto interno bruto argentino nesse ano de até 6%. Então, existem projeções que variam de 3 a 6%, em razão, logicamente, de metodologias de análise, mas tudo isso é preocupante porque a Argentina é um país que vem passando por momentos de crises econômicas cíclicas e que essa sazonalidade climática vai agravar ainda mais as condições socioeconômicas do país. E um detalhe que é bom frisar para vocês, vai impactar também os preços de determinadas commodities agrícolas no mercado internacional, porque a Argentina é um dos grandes produtores mundiais de grãos. Aqui nós temos, mais uma vez, para mostrar a vocês, essa parte escura aqui, que é a onda de calor que está atingindo a Argentina nesses últimos dias, né? Quanto mais escuro aqui, mais quente o ar. Então vocês reparem que a Argentina é dentro da América do Sul. Argentina, Uruguai, Paraguai e o Rio Grande do Sul são as áreas mais afetadas por essa onda de calor que vem atingindo parte da América do Sul. Um detalhe é que a Laninha agora ela deixou de existir, estamos nesse exato momento na zona neutra e acredito que a partir do momento em que o outono avança, as chuvas vão retornar lá ao território argentino, né? E espero que essas chuvas que quando começarem na Argentina também não venham em forma de tempestades que causem transtornos e mais prejuízos a um país que está sendo duramente castigado por uma seca violenta. Aqui nós temos a imagem, né, de uma plantação de milho na Argentina que se perdeu por causa da estação seca. A soja e o milho são os dois principais grãos cultivados na Argentina no verão e o trigo no inverno. Repare que a plantação de milho se perdeu, um prejuízo enorme para os produtores rurais. Aqui, ó, a seca atinge 175 milhões de hectares de terra.
prejuízo enorme que deve afetar inúmeros produtores rurais, principalmente os menores, os pequenos produtores rurais. Esses aí terão que ser socorridos, assim como os médios produtores e os grandes produtores. O governo argentino terá que adotar uma política de socorro aos produtores rurais, que muitos dos quais literalmente quebraram por causa dessa seca violenta. Aqui nós temos outra imagem do impacto da seca na Argentina. Olha a terra, né? Toda rachada, sem cobertura vegetal. Uma imagem muito triste, mas que infelizmente as mudanças climáticas que estão ocorrendo no planeta estão nos indicando que esse problema está atrelado ao aquecimento global, apesar de existirem os negacionistas que acham que o que está acontecendo está dentro da normalidade. Não está dentro da normalidade. O clima do planeta está se alterando e esse processo de elevação gradual da temperatura média do planeta está se intensificando, inclusive com projeções feitas por cientistas de que essa elevação da temperatura média do planeta deverá atingir pelo menos 2 graus ao longo do século XXI, de 2 a 2,5 graus. E a comunidade internacional tem que se esforçar para conter esse ritmo do aquecimento global, porque na medida em que a temperatura média do planeta sobe, as sazonalidades climáticas se intensificam. Você tem onda de calor alternando com ondas de frio, você tem tempestades mais severas, você tem secas mais severas, você tem incidência de ventos mais fortes, você tem elevação da temperatura da água do mar, também causando graves danos ao ecossistema marinho, potencializando os furacões, essas tempestades ciclônicas que se formam nos oceanos, que quando atingem áreas povoadas nas ilhas e continentes, além dos prejuízos materiais, causam as perdas de muitas vidas humanas. Então é preciso um esforço de todos os governos para que nós possamos conter o avanço ou a elevação da temperatura média do planeta, adotando políticas ambientais racionais que possibilitem não só conter esse aquecimento, como, se possível, reverter essa tendência de aquecimento global. Moçada, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Caso tenha alguma dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários. Faça o seu comentário, faça a sua sugestão de aula, né? Eu estou gravando poucas aulas agora porque eu retornei ao trabalho, eu dou 60 aulas por semana numa grande rede de ensino aqui do Rio de Janeiro, então eu fico mais com tempo restrito para a gravação nos finais de semana. Ontem, sábado, eu não gravei porque eu tive vários compromissos, tive dentista, estou fazendo implante dentário, estou sem os dentes aqui da arcada superior, estou fazendo implante dentário, estou com os pinos e estou fazendo o tratamento nos dentes inferiores. E tive reunião do Conselho Deliberativo do clube que eu presido aqui no Rio de Janeiro, eu sou presidente de clube aqui no Rio de Janeiro, e outros afazeres que me impediram, né, preparar uma aula e gravar. E essa aula eu preparei hoje de manhã cedo e agora apresentei para vocês. Espero que tenham gostado, né? E me desculpe aí qualquer tipo de falha, a queda do tom de voz talvez, né, esteja atrelado ao fato de eu estar nesse momento sem os dentes superiores. Valeu, moçada! Então, eu vou deixar para vocês um forte abraço, um beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!